Então, boa noite a todos. Dando continuidade, né, ao curso de atualização do Serviço de Terapia Intensiva da UTI, do Estado Servidor Público Estadual. Hoje nós vamos ter o assunto ultrassom pulmonar, experiência no paciente COVID-19, e para isso eu convido a doutora Rebeca Klarowski Ismael. Ela é médica intensivista, é assistente, né, do nosso serviço de UTI. E, Rebeca, a aula é sua. Bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite aí de estar participando desse curso, que eu acho extremamente interessante, ainda mais falando sobre ultrassonografia, que é um assunto que particularmente eu gosto bastante. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da ultrassonografia pulmonar e como que isso pode ajudar a gente aí no manejo dos pacientes com coronavírus. Então, assim, inicialmente, por que esse interesse na ultrassonografia pulmonar, né? Principalmente aí nas 2 últimas décadas, o exame de ultrassom à beira-leito, ele vem se mostrando um exame prático, com uma curva de aprendizado pequena, então isso possibilita aí várias pessoas a aprender a usar o ultrassom e com isso fazer interpretações, né, e diagnósticos diferenciais e tudo mais. É um exame livre de radiação, é um exame muito cômodo para o paciente crítico da UTI, porque você não precisa transportar ele para outros setores, como, por exemplo, tomografia, que a gente sabe que no nosso dia a dia é muito difícil, às vezes o paciente está sob ventilação mecânica com droga vasoativa, então o ultrassom pulmonar ele é um exame muito cômodo. E, além disso, o que é importante no paciente COVID é que ele expõe um menor risco de pessoas a contrair a doença. Por quê? Quando a gente transporta o paciente para a tomografia, a gente expõe grande número de pessoas, né, do transporte, pessoas de outros setores. Até quando vem o pessoal do raio-x fazer o raio-x no paciente, eles vêm pelo menos 2 ou 3 pessoas para fazer o exame, e quando você faz o ultrassom, é uma pessoa só que está fazendo. Então, isso na era COVID é uma coisa muito importante para a gente se pensar, né? E cada vez mais o ultrassom pulmonar, ele vem se mostrando um método com uma acurácia boa e com uma alta sensibilidade e especificidade no sentido de você diagnosticar patologias pulmonares. Então, inicialmente, né, tem aí uma grande discussão, principalmente no mundo aí da medicina intensiva, o que é melhor você usar, o estetoscópio ou o ultrassom? A gente sabe que o estetoscópio ele é uma ótima ferramenta para você fazer diagnósticos diferenciais de patologias pulmonares num paciente, num ambiente fora da UTI, num paciente ambulatorial em ventilação espontânea. E isso, na realidade da UTI, já é um pouco mais complicado, porque o paciente está sob ventilação mecânica, está cheio de dispositivos, é um paciente que está nasacado, tem muito ruído na UTI, né? Então, de bomba de infusão, equipe multidisciplinar e tudo mais. E com isso, o ultrassom ele vem se mostrando aí uma ferramenta que, quando você compara com o ultrassom, é uma ferramenta com uma menor sensibilidade para você fazer diagnósticos. Então, os últimos estudos, eles vêm mostrando que o ultrassom está se mostrando superior ao uso do estetoscópio na UTI. Então, por exemplo, revisão que saiu na Critical Care agora em 2020, de todos os pacientes que tinham edema pulmonar documentado no ultrassom, a ausculta estava normal em 50% deles, o que mostra que talvez o estetoscópio aí possa não ser uma ferramenta muito acurada para a gente usar. Quando a gente compara a ultrassonografia com o raio-x de tórax, a gente vê uma tendência também dos últimos estudos mostrar que o ultrassom, ele tem uma acurácia, está apresentando uma acurácia maior, uma sensibilidade e especificidade maior do que o raio-x também. Em vários estudos aí, a maioria deles observacionais, mostram essa tendência, né? Para a gente ter uma ideia aí no diagnóstico de pneumonia, uma revisão aí sistemática que mostrou a comparação do uso do raio-x com ultrassom pulmonar, mostrou que o ultrassom pulmonar tem uma sensibilidade de 85%, uma especificidade de 93% e uma área sob a curva ROC de 0,97, o que mostra aí que é um método muito específico, muito sensível para você fazer o diagnóstico.
E o raio-x na UTI também é complicado, porque depende da posição do paciente, então a gente só tem a incidência antero-posterior. O paciente muitas vezes tem atelectasia, o que a gente não consegue ver consolidações atrás dessas atelectasias. Muitas vezes tem o tubo na frente ou dispositivos que ficam aí mostram artefatos, né, que a gente não consegue interpretar o raio-x. E no paciente COVID, grande maioria deles, se não todos, a gente vê que o raio-x é branco desde o começo, aquele raio-x opacificado, e você não consegue diferenciar muito bem o que você está olhando. Quando você compara o raio-x e ultrassom pulmonar com a tomografia de tórax, que seria o método mais acurado aí para você ver o que está, analisar as estruturas pulmonares, isso também vem se mostrando, o ultrassom, na verdade, vem se mostrando também superior ao raio-x, né? Principalmente aí no diagnóstico de consolidações. Então, para vocês terem uma noção, o ultrassom comparado com o raio-x tem uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 0,9, e a área sob a curva ROC de 0,9 versus 0,59 com o raio-x. Bom, então, depois de eu tentar vender um pouquinho o meu peixe a respeito do ultrassom pulmonar, eu vou falar agora um pouquinho sobre uma rápida introdução do que a gente tem que observar no ultrassom pulmonar de um paciente com pulmão normal e, com isso, o que a gente observa no paciente com pulmão COVID. Né? Então, assim, o ar, ele é um péssimo condutor de ondas sonoras. E, inicialmente, acreditava que isso era uma grande barreira para a ultrassonografia pulmonar, uma grande dificuldade, porque como o ar não conduz bem a onda sonora, como que a gente vai fazer interpretações a respeito do pulmão, né, do ultrassom pulmonar? Mas, na verdade, a gente faz a interpretação através de artefatos, né? Então, como o ar ele não é um bom condutor de ondas sonoras, quando tem alguma alteração pulmonar, seja a presença de líquidos, seja infiltrados inflamatórios, isso vai produzir artefatos que vão se traduzir através de linhas, que tem uma padronização aí internacional que, através disso, a gente consegue fazer a interpretação de várias doenças pulmonares, né, várias alterações pulmonares em relação a isso. Então, como que a gente faz o ultrassom? Primeiro tem que ser um exame sistematizado, numa pessoa que já tem uma curva de aprendizado boa, que já está preparado para fazer ultrassom. É um exame que demora de 10 a 15 minutos, então não é um exame prolongado, né? Você tem vários protocolos para se utilizar, o que mais a gente usa é o protocolo Blue, que mais para frente eu vou explicar para vocês. E a gente divide o tórax do paciente em zonas, para a gente fazer sistematizado o ultrassom pulmonar e depois a gente anota o que a gente viu em cada zona pulmonar. Então, a gente pode usar dois tipos de probe, que são essas fotos que eu estou mostrando aí para vocês, acho que vocês estão conseguindo ver. Primeiro a gente usa o probe linear, que é o probe vascular, é o mesmo que a gente usa para puncionar acesso central, é um probe que ele tem uma alta frequência e uma baixa penetração das ondas sonoras, e ele é bom para a gente ver a pleura e as alterações subpleurais, consolidações subpleurais, deslizamento pleural, o que é muito importante para a gente saber se o pulmão está aerado ou não. E depois a gente usa o probe convexo, que é o probe abdominal, esse mais gordinho, que ele tem uma baixa frequência e uma alta penetração, e a gente consegue ver estruturas mais profundas com esse probe. Então, só para sistematizar, como que a gente tem que fazer esse exame, a gente tem que dividir, a gente usa planos anatômicos, né? Então, baseado na linha external, na linha axilar anterior, a gente divide em zona 1 e zona 2, da linha axilar anterior e axilar posterior em zona 3 e zona 4, e com o paciente em decúbito lateral, através da linha, entre a linha axilar posterior e a linha escapular, a gente divide em zona 5 e zona 6. Aqui, só para mostrar para vocês, mais ou menos, o que a gente tem que observar. Então, o ar, ele reflete, na primeira figura que vocês estão vendo aqui, a
à esquerda, o ar ele reflete quase totalmente o som. Então, o pulmão aerado, o que a gente vai ver? A gente vai ver a linha pleural, que é essa primeira linha horizontal branquinha, e a reverberação da pleura, que são essas outras linhas horizontais que acompanham a pleura. Significa que o ar está refletindo, tá refletindo as ondas sonoras. Então, esse artefato é um artefato de reverberação, esse é um pulmão aerado. Na segunda foto, aqui acima, do lado direito, a gente vê que o fluido, né, ele propaga quase totalmente o som. Então, a gente vê com uma imagem aí hipoecogênica, né, uma imagem enegrecida, que é o que a gente vê, por exemplo, em grandes derrames pleurais. Aí na foto de baixo, a gente vê que o osso, ele atenua o som, então se você olhar na primeira foto, você vai ver ali, vocês vão ver a pleura, e entre a pleura, vocês vão ver duas imagens de sombra acústica, que são as sombras da costela, que é o que o osso faz com as ondas sonoras. E na última foto, os tecidos moles, eles vão absorver e propagar a onda sonora de diferentes maneiras. A gente brinca que são os 50 tons de cinza do ultrassom, que então vão ser vários tons de cinza que a gente vai ver aí nos órgãos sólidos, por exemplo, fígado, baço. E isso é muito importante porque quando o pulmão está consolidado, ele se comporta como se fosse um fígado e um baço. Ele tem ali vários tons de cinza e não é um pulmão aerado. Então, o pulmão normal, né, igual eu mostrei para vocês, a linha pleural, esse vídeo eu gravei aqui para mostrar para vocês que é muito importante a gente ver se a pleura, ela tem o deslizamento, né, que é o que a gente chama de lung slide, que é quando a pleura parietal e a pleura visceral, elas conseguem se deslizar porque não tem nada entre elas. E quando a gente coloca no modo M, a gente vê esse sinal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha setinha do mouse, que é o sinal chamado de areia da praia. Então, aqui em cima aparece o mar e aqui em cima aparece a areia da praia. Então, aqui vocês podem ver que conforme o paciente respira, a pleura ela vai se deslizando. Além disso, o que a gente pode encontrar também no pulmão normal? A gente pode encontrar algumas linhas B. O que são linhas B? São linhas verticais que saem da pleura e elas acompanham o movimento respiratório. Então, até duas por espaço intercostal, por zona pulmonar, é considerado normal. Isso é muito comum da gente ver, por exemplo, em pacientes que têm um pulmão, pacientes idosos, que têm um pulmão mais envelhecido, a gente vê isso. Pacientes que ficaram muito tempo acamados, a gente também vê isso, e não tem significado patológico. Outra coisa que a gente vê também são as linhas Z, que são falsas linhas B, e elas saem também da pleura, só que elas não apagam as linhas A, e elas não estão relacionadas com o movimento respiratório. O significado disso não é nada patológico também, não tem nenhum significado específico para isso, mas se vê essa imagem, não é considerado nada patológico. Então, igual nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, aqui no cantinho esquerdo a gente vê as linhas B, que são essas linhas verticais que acompanham o movimento da respiração, e no meio a gente vê as linhas... E aí no meio, o que a gente vê? A gente vê a linha pleural, a reverberação da pleura, que são as linhas A, e esse sombreado em volta são as linhas Z. Então, isso daí é um pulmão normal. Tem aí alguns artefatos, mas não significa muita coisa. Aí a gente divide em padrões. Então, o padrão A é o padrão aerado, é o pulmão normal, é a presença de lung slide, reverberação da pleura e a sombra acústica das costelas, que é igual vocês podem ver aí nessa imagem. O padrão B, que é mais para frente que eu vou explicar para vocês, que é um padrão bem que a gente observa bastante no paciente COVID, é quando você tem mais de 2 linhas B em mais de uma zona pulmonar. Então, vocês veem que aqui vocês não estão conseguindo ver as linhas A e forma essa imagem branca que parece um rabo de cometa. Isso acontece nas intersticiopatias, nas doenças inflamatórias pulmonares, em pacientes congestos que têm líquido no interstício, linfangite carcinomatosa. E o padrão C,
que é o padrão de consolidação. Então, aqui vocês podem ver nessa setinha, aqui a gente está colocando na zona 4, no hemitórax esquerdo do paciente, que a gente vê a setinha vermelha mostra essa linha, que é a linha diafragmática, a setinha amarela mostra o baço, e a setinha verde mostra o pulmão. Então, se vocês perceberem, o pulmão e o baço, eles têm basicamente aí a mesma textura, né? Tem a mesma propagação aí das ondas sonoras. Então, é um perfil tecidual esse pulmão, ele está consolidado porque ele está parecido com outros tecidos, né? Então, a gente usa aí o baço para a gente ver isso. Daí é uma consolidação lobar aí bem importante de um paciente com pneumonia. E o protocolo Blue, que é o que a gente utiliza para fazer diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória, é um protocolo proposto pelo Dr. Lichtenstein, em 2008, saiu na revista Chest, e ele, na verdade, foi proposto para pacientes que não estavam estubados, mas para pacientes que chegavam no departamento de emergência com uma insuficiência respiratória. Então, através desses padrões, você conseguia direcionar o seu diagnóstico para o que poderia estar acometendo esse paciente. Então, primeira coisa que você tem que ver é o lung slide. Se tem um deslizamento pleural, você já vai aqui para o lado esquerdo. Se tem um deslizamento pleural e o pulmão é um padrão B, com várias ondas B, você pode inferir que isso é uma congestão pulmonar, que é a presença de líquido no interstício, né? Se ele tem um padrão A, que é um pulmão aerado, tem como você falar que é um pulmão normal, uma vez que o paciente está com insuficiência respiratória? Não. Então, aí você usa a ultrassonografia de membros inferiores para ser o grande divisor de águas. Se você vê que tem uma trombose, né, sinais de trombose, não tem compressão ali das veias dos membros inferiores, a gente usa bastante a veia femoral. Então, se você vê que não tem compressão, tem presença de trombo nessa veia, e o paciente está com o pulmão aerado, você já pode inferir que ele tem TEP. E se você faz o ultrassom vascular e não tem essa trombose, aí você já vai para o lado do DPOC e da asma. Se você tem o lung sliding e tem um padrão C, que é aquele pulmão consolidado, você já infere o diagnóstico de pneumonia. E se você não tem o lung sliding, significa o quê? Que tem alguma coisa entre a pleura parietal e a pleura visceral. Seja, se for líquido, a gente consegue ver no ultrassom o derrame pleural, mas se for ar, a gente vê no ultrassom como o sinal da estratosfera, que é esse que eu mostro para vocês. Então, aqui do lado esquerdo, a areia da praia, que é o pulmão aerado, tem o lung sliding, a pleura está deslizando bonitinha, e do outro lado aqui à direita, a gente vê aonde inicia o pneumotórax e esse sinal, que é o sinal do código de barras, ou estratosfera. Estratosfera eu nunca entendi muito bem, mas o código de barras eu acho que faz mais sentido. Se você colocar no modo M e ver isso, e o paciente está ali com insuficiência respiratória, isso pode ser pneumotórax, né? Lógico que você tem que juntar com a clínica, porque tem algumas outras coisas que fazem isso também, por exemplo, tubo seletivo, algumas atelectasias, mas na maioria das vezes você não erra. Bom, depois dessa breve introdução, o que a gente observa agora no paciente com o COVID, né? Então, a doença, né, pelo coronavírus é uma coisa ainda muito recente, muitos estudos ainda estão sendo feitos em relação a isso. O que a gente tem de dados, o que a gente tem de estudos, são principalmente revisões secundárias a relatos de caso, de experiências de pacientes da China, da Europa, principalmente da Itália, dos Estados Unidos, do que a gente consegue ver nesses pacientes, né? Então, o principal achado que a gente vê é o espessamento pleural no ultrassom, a gente vê que a pleura, ela fica mais grossa, e a gente vê essas linhas B, que são as linhas B coalescentes, né? Então, elas são várias, são mais que 2, 3, muito mais, e elas se formam, elas se juntam e formam ali esse rabo de cometa que a gente chama. E isso mostra que tem uma diminuição da aeração pulmonar, né? Então, esse vídeo eu fiz de um paciente nosso lá da UTI. Isso é uma das zonas, mas quase todas as zonas pulmonares dele
estavam com esse padrão. Então, a gente observa que as linhas B, elas acompanham o movimento da respiração. E um dado importante em relação a isso, que foi observado nos estudos, é que esse padrão no ultrassom, ele está inversamente proporcional com a relação PO2-FiDO2, que é o que a gente usa ali para a gente, por exemplo, definir prona ou acompanhar para ver se o paciente está melhorando após a ventilação mecânica, né? Então, quando o paciente tem várias zonas pulmonares com esse padrão, a gente sabe que a relação PF dele vai estar menor. E isso é importante para a gente ter um controle evolutivo da doença também, né? Então, se a gente vê esse padrão e o paciente já está bastante tempo entubado, será que a gente vai conseguir estubar ele com alguma segurança? Às vezes não. Então, isso é uma coisa a se pensar. Só aqui para vocês verem, né? Então, aqui a tomografia do mesmo paciente. Quando a gente tem essa imagem de linhas B coalescentes, a gente tem o famoso pulmão branco, e isso se correlaciona com a tomografia através do vidro fosco e de pavimentação em mosaico, que nada mais é que o vidro fosco com septos interlobulares espessados. Outra alteração que a gente vê bastante nos pacientes COVID, que é da própria doença, né, da própria alteração pulmonar que o coronavírus faz, são as consolidações e broncogramas aéreos, né? Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver, nessa imagem aqui do lado, esses pontinhos da setinha cor-de-rosa, que são pontinhos hiperecogênicos, são broncogramas aéreos, que eles acompanham o movimento da respiração, e essa setinha amarela está mostrando para a gente o quê? Está mostrando para a gente que ele tem um pulmão ali com uma mesma textura do baço, que é aqueles 50 tons de cinza, então significa que tem uma consolidação ali. Normalmente, no paciente COVID, a gente vê que essas consolidações, elas são menores do que as consolidações bacterianas, e elas atingem vários lobos, né? E elas são principalmente subpleurais, elas são mais superficiais e mais periféricas também. E isso é uma das grandes alterações que a gente vê no paciente. E o que a gente consegue fazer aí uma diferenciação, talvez de uma infecção bacteriana ou não, por padrão ultrassonográfico, é que na infecção bacteriana, na pneumonia bacteriana, a gente vê grandes consolidações lobais. E aí uma coisa bem interessante que eu achei, que talvez seja uma das possíveis particularidades da pneumonia por COVID, é o seguinte: as consolidações pulmonares do COVID, elas são pequenas, múltiplas, e quando você coloca o Doppler no ultrassom, elas mostram baixo fluxo sanguíneo, diferentemente das consolidações por infecções bacterianas, que elas são consolidações maiores, e quando você coloca o Doppler, você vê um fluxo sanguíneo abundante para aquela região da consolidação. E isso, na verdade, é uma forma de proteção, porque se você tem uma região que não está aerada, uma região consolidada, você tem que aumentar o seu fluxo sanguíneo para você facilitar ali as trocas gasosas. E isso é uma coisa que não vem sendo observada nas consolidações por COVID. Pode estar diretamente relacionada aí à patogênese do COVID, isso ainda está sendo estudado, ainda não tem uma resposta para essa alteração, isso são achados, mas os pacientes que tinham, por exemplo, grandes áreas de consolidações em mais de uma zona com baixo fluxo sanguíneo, tiveram um pior desfecho, né? Então, é algo bem interessante aí que vem se mostrando nos pacientes. Então, aqui também eu fiz um vídeo de uma paciente nossa, que ela tem uma pneumonia por COVID, junto com isso, ela também tem uma pneumonia associada à ventilação mecânica, a cultura de secreção traqueal dela saiu pseudomonas, então a gente sabe que ela tem uma infecção bacteriana junto com uma infecção pelo COVID, e a gente acabou repetindo a tomografia dela porque ela tinha sido extubada, evoluiu com insuficiência respiratória, precisou ser reintubada, então a gente fez a tomografia para a gente tirar a dúvida para ver o que estava acontecendo, se era uma piora do COVID, se era uma piora infecciosa bacteriana, se era um TEP, e na verdade mostrou que as áreas de vidro fosco dela do COVID tinham aumentado,
Junto com isso, tinha surgido aí uma nova área de consolidação que a gente inferiu que fosse secundária PAV, que depois foi elucidada pelo exame de cultura de secreção traqueal. Então, se vocês verem esse primeiro vídeo que eu estou mostrando, aqui é uma área que tem um baixo fluxo sanguíneo, né? Então, vocês estão vendo que tem bastante pouco fluxo sanguíneo nessa área de consolidação, que é onde tinha aumentado as áreas de vidro fosco dela na tomografia. E aqui, nesse segundo vídeo, é na área que mostrou uma nova consolidação, que é o que a gente acreditou que fosse a infecção bacteriana. Então, olha a diferença do fluxo sanguíneo. Eu vou mostrar aqui de novo o baixo fluxo sanguíneo da área do vidro fosco do COVID, da consolidação, e aqui da consolidação, provavelmente por bactéria. E como que se dá a evolução dos padrões ultrassonográficos na COVID-19? Então, a gente tem que nos estágios iniciais, a gente vê um espessamento da linha pleural junto com linhas B patológicas, que inicialmente elas não são confluentes, elas são mais que 3, mas você consegue diferenciar as linhas e elas ainda não estão apagando as linhas A, né? Então, quando você vê isso, aqui, ó, é de um paciente recém-admitido na UTI, no primeiro dia dele, da UTI. Então, você vê a pleura bem espessada, com essa flechinha amarela, a pleura bem grossa. E aqui as linhas B, então você consegue diferenciar ainda as linhas B. E a correlação com a tomografia, que seria essa tomografia um perfil low. E a progressão para os estágios finais, a gente vê que essas linhas B, elas acabam se confluindo, formando aquele típico padrão pulmão branco. Podem surgir consolidações subpleurais, que a gente vê no ultrassom, evoluindo para pequenas consolidações multilobares e, em alguns casos, até para consolidações lobares. Porém, essas consolidações lobares, elas não foram muito bem descritas no sentido... A grande maioria dos pacientes não tinham essas consolidações lobares e quando eles tinham, no que os estudos nos trazem, era relacionado a alguma infecção bacteriana. E outra coisa também que não é típico do ultrassom pulmonar de um paciente COVID é a presença de derrame pleural, diferentemente, por exemplo, da pneumonia bacteriana, que a gente vê o derrame pleural ali, um derrame muitas vezes parapneumônico. Então, essas são... fotos do ultrassom do mesmo paciente, dono dessa tomografia. Então, aqui na primeira foto, na bolinha laranja, a gente vê consolidações subpleurais. Na foto do meio é o padrão B, aquelas linhas B coalescentes. E na foto aqui da direita, a gente vê consolidações mais profundas e maiores, né? Então, isso tudo a gente se traduz na tomografia. A coisa bem interessante que eu achei foi trazer essa tabela, que ela mostra, na verdade, a correlação dos achados do ultrassom de tórax, né, do ultrassom pulmonar, com a tomografia de tórax, né? Então, só para resumir novamente para vocês, a linha B espessada que a gente vê na pleura, a gente consegue ver no ultrassom. As linhas B multifocais e ainda não coalescentes, isso se traduz como áreas de vidro fosco mais esparsas, mais periféricas. Quando elas se tornam confluentes, você vê um aumento dessas áreas de vidro fosco e até uma evolução para uma pavimentação em mosaico na tomografia, que são as áreas de vidro fosco com os espessamentos dos septos interlobulares. As consolidações pequenas, elas se traduzem basicamente por consolidações subpleurais, e as grandes consolidações lobares, a gente vê principalmente mais nas lunas 5 e 6, que é o que a gente tem mais facilidade para ver, inclusive até para a gente fazer diagnóstico aí em comparativo com o baço, com o fígado. Bom, e aí, isso é o que a gente tem do COVID, né? E o pneumotórax, será que é interessante a gente falar sobre pneumotórax nos pacientes COVID? Então, primeiro, né, os pacientes COVID, eles estão entubados, muitos deles têm um tempo de ventilação mecânica maior do que os outros pacientes, eles
Inicialmente, são pacientes que estão em SARA, então é muito difícil a gente ventilar, a gente tem que, para garantir ventilação protetora, muitas vezes a gente tem que deixar o paciente curarizado, até para a gente conseguir pronar esse paciente. São pacientes invadidos, né, que estão aí com risco de fazer um pneumotórax, um acesso central e tudo mais. E muitas vezes o raio-x, ele não vai detectar inicialmente um pneumotórax, né? Às vezes, para até evoluir esse pneumotórax leva um tempo, e aí o paciente já evolui com estabilidade hemodinâmica, e aí você tem que chamar o raio-x de tórax correndo, e às vezes demora, né? Então, o ultrassom nesses pacientes, ele vem se mostrando muito importante para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Principalmente também naqueles pacientes que estão em desmame da ventilação mecânica, mas que ainda apresentam assincronias de difícil controle. Então, assim, você já conseguiu controlar a febre, já conseguiu controlar a dor, já conseguiu controlar delírio, mas mesmo assim eles ficam assincrônicos, às vezes você precisa dar um passo para trás e lançar a mão de um bloqueador neuromuscular para eles não evoluírem com pneumotórax, que pode ser secundário, sim, a essas assincronias, principalmente quando o paciente faz duplo disparo e aumenta o volume corrente dele, fazendo uma lesão aí por volutrauma. Então, esse é um exemplo aqui que eu peguei de um paciente da UTI que estava nessa fase, né? Ele já tinha sido pronado, já estava entubado aí há bastante tempo e a gente estava no desmame da ventilação mecânica dele. Só que ele estava com uma sincronia aí de difícil controle, né? E eu já tinha controlado febre, já tinha controlado dor, e mesmo assim ele ficava com um padrão respiratório horrível e eu tive que curarizar esse paciente. Depois que eu bloqueei esse paciente, ele continuou com uma ventilação muito ruim ainda, não estava com uma ventilação protetora, pelo que a gente viu ali, pelo que eu vi no ventilador mecânico, e aí eu resolvi passar o ultrassom pulmonar para ver o que poderia acontecer. O raio-x dele do dia era esse do meio, né, que vocês podem ver, e o ultrassom pulmonar é esse que eu coloquei ali do lado. Então, se vocês olharem o raio-x, vocês conseguem ver um pneumotórax ali, com certeza, ou deixa um pouquinho na dúvida? Eu fiquei um pouco na dúvida se fosse realmente, pensei, se fosse um pneumotórax, talvez fosse um pneumotórax pequeno, que não tivesse dando grandes repercussões aí para esse paciente, e eu passei o ultrassom e vi que o pulmão direito dele estava aerado, estava com o sinal da areia da praia, tinha o lung slide, e o do lado esquerdo tinha o sinal aí do código de barras da estratosfera e a pleura dele simplesmente não deslizava. Chamei o pessoal da cirurgia, mostrei o ultrassom, mostrei o raio-x, eles ficaram na dúvida para saber se drenava ou não, porque pelo raio-x parecia um pneumotórax pequeno. No ultrassom, essa imagem eu tirei uma foto só, mas eu vi isso em mais de uma zona pulmonar, tá? Essa imagem do sinal aí do código de barras, que para mim, na minha concepção, era um pneumotórax considerável. E como o paciente tinha até uma certa estabilidade, a gente decidiu fazer uma tomografia de tórax para tirar a dúvida. E a tomografia de tórax mostrou essa imagem aqui. Então, o pneumotórax extenso, inclusive até com pneumomediastino e com um grande enfisema subcutâneo. Esqueci de falar esse detalhe, né? Clinicamente ele tinha um enfisema subcutâneo também, o que ajudou a fazer o diagnóstico diferencial. Depois, só não foi trauma de intubação, então as vias aéreas dele, a parte da traqueia, esôfago, estava tudo bonitinho. Era mesmo pela ventilação mecânica, não tinha sido passado acesso naquele paciente recentemente. Então, o ultrassom foi essencial aí para a gente adiantar. De repente, se você ficasse só olhando o raio-x, você ia deixar evoluir e atrasar muitas vezes o tratamento do paciente. Uma outra coisa interessante que a gente vê nos pacientes COVID, como eles também ficam muito tempo ventilados, muito tempo intubados, né? Esse tempo de ventilação comparado com outros pacientes é um tempo maior. A gente usa muito bloqueador neuromuscular, a gente usa sedação aí, que depois vai ter uma aula explicando a respeito da sedação, como que a gente faz, como que deve ser feito.
tudo isso faz o quê? Com que o paciente tenha maior risco de desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Infelizmente. E a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é uma doença muito grave, que tem uma mortalidade alta, em torno de 50% a 80%. Com isso, ela aumenta o tempo de internação e, assim, em torno até de 10 dias nos pacientes da UTI. E aumenta também os custos, né? Então, fala-se até em $40 mil por paciente nos Estados Unidos que tem pneumonia associada à ventilação mecânica. Os pacientes ficam sépticos, evolui para disfunção orgânica, precisa dialisar. Então, é uma doença que a gente precisa fazer um diagnóstico rápido, porque se a gente atrasar o tratamento, a gente sabe que a gente vai condenar nosso paciente a ter uma mortalidade alta. E a gente também precisa de um método acurado e sensível para a gente também não ficar expondo o paciente a antibiótico desnecessariamente. E uma coisa que eu acredito que os colegas estão aqui, para não me deixar mentir, os pacientes com COVID, é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico às vezes, porque a gente usa critérios clínicos, laboratoriais e radiológicos para a gente fazer o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica, sendo que o critério radiológico, ele é imprescindível para isso, né? Então, o que a gente mais usa é o raio-x. Só que como que está o raio-x do paciente COVID desde quando ele chega? Um raio-x opacificado. Então, muitas vezes você vai comparar o raio-x de ontem com o raio-x de hoje, o de ontem está horrível e o de hoje está péssimo, você não sabe o que aconteceu. E aí, muitas vezes, você não consegue, o paciente às vezes já está chocado, né, pelo próprio estado inflamatório que o COVID faz. Então, muitas vezes, você não consegue bater o martelo e falar, nossa, é PAV, vou colher cultura de secreção traqueal e vou tratar. E o que os estudos vêm mostrando para a gente? Ainda não tem estudo que pegou esse assunto, pneumonia associada à ventilação mecânica e COVID, com o uso de ultrassom, mas a gente tem estudos mostrando aí um aumento da sensibilidade e especificidade do ultrassom para pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica de uma forma geral. Né? Então, o que a gente vê nesses pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica? O que interessa para a gente, muitas vezes, não é o que a gente vê ali na hora, mas é fazer o diagnóstico evolutivo. Então, você fez o ultrassom do paciente um dia antes, tinha ali, você separou as zonas. Na zona 1 tinha a linha B, na zona 2 tinha a linha B, mais consolidação, e na zona 3 não tinha nada. De repente, seu paciente começa a evoluir com piora da relação PO2-FIDO2, aumento da secreção, mudança do padrão da secreção, leucocitose, febre, e aí você faz o ultrassom dele no dia seguinte e você vê que em uma zona apareceu uma consolidação que o dia anterior não tinha, você muitas vezes pode inferir o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica por essa mudança no padrão ultrassonográfico, que muitas vezes o raio-x não vai te dar essa resposta, né? E para isso foram propostos aí alguns scores para você aumentar a sensibilidade e a especificidade do seu diagnóstico do ultrassom, né? Para você fazer o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica, que o score que é mais utilizado é esse VAP-Lung Ultrasound Score, que ele tem uma sensibilidade de 71% e uma especificidade de 69%, que não é grandes coisas, mas já é alguma coisa. E quando você junta esses achados, né? Então, por exemplo, tem a secreção purulenta, tem áreas de consolidação subpleural, tem áreas de broncograma aéreo com consolidações em mais de uma zona que você vai dando pontuação. Quando você junta isso com uma cultura de secreção traqueal positiva, você aumenta ainda mais a sensibilidade. Né? Então, saiu uma revisão sistemática recentemente, em 2018, que mostrou que eles analisaram 377 pacientes e viu que a grande maioria desses pacientes com diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica documentado pela tomografia, eles tinham qual padrão na ultrassonografia? Consolidações subpleurais e broncogramas aéreos, que não é nada muito específico, porque a gente viu que isso pode ter em outras patologias, mas o que é interessante é você juntar esses achados com os scores
clínicos e laboratoriais, né? Febre, leucocitose, piora da hemodinâmica, piora da relação PO2-FiO2 e fazer o exame evolutivo do seu paciente. Então, por isso que é muito importante. O ultrassom, ele também é igual ao raio-x, ele só tem valor se for evolutivo. Aqui, só para mostrar para vocês, né, essa tabela que mostrou que quando você junta esse score de ultrassom junto com a cultura positiva, não precisa você esperar a cultura ficar pronta. Pelo menos se sair, se está crescendo coco gram positivo, ou bacilo gram negativo, ou qualquer outra coisa, e você tiver uma mudança evolutiva do ultrassom, aumentar a pontuação do score, você já consegue, comparado com a tomografia, ter uma boa acurácia desse diagnóstico. E o TEP, né? O TEP também é algo que a gente está vendo bastante aí nos pacientes COVID, que também é aquele paciente que está bastante tempo entubado, que de repente estava evoluindo bem, mas começa a piorar, ter piora da relação PO2-FiO2, começa a ter ali uma sincronia na ventilação que não tinha, o raio-x não mostrou nada, a princípio não parece ser piora infecciosa. Será que o ultrassom pulmonar ajuda a gente a fazer esse diagnóstico de TEP? Bom, pelo protocolo Blue, que é o protocolo proposto pelo Dr. Lichtenstein, nos pacientes em ventilação espontânea que chegam ao departamento de emergência, se você fizer o ultrassom pulmonar e ele tiver um pulmão aerado e você juntar isso com a ultrassom de membros inferiores e você vê que ele tem uma trombose venosa profunda, você já consegue ter uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 99% para você falar que esse paciente tem TEP. Mas e na UTI, como que faz, né? Porque normalmente os pacientes não estão com o pulmão aerado, eles estão com ventilação mecânica, estão congestos, estão cheios de linhas B, estão com coronavírus. Será que só o ultrassom pulmonar ajuda a fazer esse diagnóstico? Na verdade, só o ultrassom pulmonar não, né? O que as revisões elas vêm mostrando, na verdade, é que se você junta o ultrassom pulmonar junto com o ecocardiograma à beira-leito, você consegue ter uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 81%, para você conseguir inferir o diagnóstico de TEP. Se você juntar isso com o ultrassom de membros inferiores e conseguir diagnosticar também uma trombose venosa, você já consegue fechar esse diagnóstico. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes o paciente está chocado, está com altos parâmetros na ventilação mecânica, está com uma insuficiência renal que você não quer ficar expondo o paciente a contraste para você fazer uma angiotomografia, então você pode lançar a mão desses 3 tipos, né, de exames: o ultrassom pulmonar, o ultrassom vascular e o ecocardiograma beira-leito. Porém, só o ultrassom pulmonar para fazer esse diagnóstico, você tem uma especificidade e uma sensibilidade baixa, você tem uma baixa acurácia do exame para você conseguir diagnosticar isso. O padrão ouro continua sendo a angiotomografia pulmonar, então sempre que o paciente tiver condições, o ideal é que ele faça, mas às vezes naquela situação de desespero, que você não consegue mais pensar em outras alternativas, você faz lá o eco à beira-leito e você vê um aumento das câmaras direitas, você, né, vê uma trombose no exame vascular. Então, aí você, muitas vezes, já pode até lançar mão da terapia de reperfusão, segundo o último guideline europeu aí de diagnóstico de trombose, de tromboembolismo pulmonar. Então, aqui é um exemplo que eu tive também de um paciente COVID, que eu não sabia mais o que fazer com ele já estava com antibióticos ali para pneumonia associada à ventilação mecânica, ele já estava ventilado, já estava com sedação otimizada, mas a relação PO2-FiO2 dele não melhorava de jeito nenhum. A gente chegou a fazer um Doppler de membro inferior para ele que veio negativo, e aí eu fiquei na dúvida: será que eu anticoagulo ou não? Eu fiquei com medo de levar ele para angiotomografia inicialmente, porque ele estava com parâmetros muito altos ali no ventilador, então eu fiquei com medo de despressurizar e ele piorar a parte hemodinâmica dele. Então eu resolvi fazer um eco à beira-leito. Eu sei que foge um pouquinho do escopo da aula, mas só para mostrar para vocês. Aqui nesse videozinho a gente consegue ver a veia cava desse paciente bem engurgitada.
E nesse vídeo aqui a gente vê um aumento do ventrículo direito em relação ao esquerdo, com movimentação paradoxal do septo. E por fim, eu acabei resolvendo levar ele para a tomografia. E na tomografia a gente viu ali uma área de TEP. Então, o ultrassom, ele ajuda, assim, talvez não só o pulmonar, mas o pulmonar, que você olha lá, você fala, nossa, não piorou as áreas de consolidação dele, não piorou as linhas B, isso não parece ser infeccioso. Então, se você juntar o ultrassom pulmonar com a visão evolutiva, junto com o ecocardiograma e junto com o ultrassom vascular, muitas vezes você consegue, sim, fechar o diagnóstico. E, por último, para também não estender muito, será que a gente pode usar a ultrassonografia pulmonar para a gente guiar o nosso desmame da ventilação mecânica? O que nos pacientes COVID é uma coisa imprescindível, porque muitas vezes a gente não sabe a hora certa de tirar o tubo do paciente, isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. Será que o ultrassom ele consegue prever uma falha de extubação do seu paciente? Então, o que a gente usa hoje para a gente conseguir extubar o paciente? A gente usa o teste de respiração espontânea, que pode ser feito no aparelho da ventilação ou pode ser feito pelo tubo T. Esse teste a gente usa por 30 minutos, né? E mesmo o paciente estável hemodinamicamente, com Glasgow 15, passando no teste, ficando bonitinho, confortável, quando a gente tira o tubo dele, a gente pode ter uma falha de extubação que varia de 3% a 30%. Então, isso é muito importante, né? É uma coisa muito importante, não tem como a gente negligenciar isso, uma vez que se a gente tiver uma falha de extubação, quando a gente reintuba o paciente, a gente aumenta a mortalidade desse paciente após a falha de extubação. Então, para responder essa pergunta, né, tem esse artigo, que é um artigo extremamente interessante, que ele é um trial, na verdade, e ele propôs, na verdade, um score para você fazer uma pontuação dos achados ultrassonográficos e relacionado com as taxas de falha de extubação do paciente. Então, o que o autor fez, né? Ele definiu padrões que você acha na ultrassonografia pulmonar. Então, o padrão normal é aquele que a gente já conhece, que são as linhas A mais o lung sliding, que pode ter algumas linhas B, menor que 2, 3. Nesse estudo, ele colocou menor que 3 linhas B. E aí, essa pontuação seria 0. No perfil B1, ele achava múltiplas linhas B e bem definidas. No padrão B2, linhas B coalescentes, que é aquele pulmão branco, que é o que a gente vê no pulmão COVID, ele dava 2 pontos. E no perfil C, que é aquele perfil de consolidação dos 50 tons de cinza lá, que ele dava 3 pontos. Então, dividia em ambos hemitórax, via todas as zonas pulmonar, e essa pontuação variava de 0 a 36, porque conta as 6 áreas pulmonares do pulmão direito e as 6 áreas pulmonares do pulmão esquerdo. E o que esse estudo mostrou para a gente, né? Mostrou, assim, algo muito interessante. Então, eles faziam o ultrassom no começo do teste de respiração espontânea e no final do teste de respiração espontânea. Anotavam os valores e depois eles extubavam o paciente. E quando esse score de ultrassom tinha uma pontuação menor ou igual a 12%, isso mostrou que eles tinham muito sucesso na extubação. Então, os pacientes que foram extubados e que não tiveram insuficiência respiratória, não precisaram ser reintubados, eles tinham um score de ultrassom pulmonar menor ou igual a 12 pontos. Já os pacientes que tiveram falha de extubação, que evoluíram para insuficiência respiratória e que uma parte necessitou de reintubação e uma parte precisou de VNI, eles tinham, ao final do teste de respiração espontânea, um score maior ou igual a 17. Isso ainda não é nada protocolado para a gente fazer o desmame da ventilação mecânica, mas é algo muito interessante, porque às vezes a gente tem dúvida naquele paciente que tem um pulmão muito comprometido, ou que está com o neurológico mais ou menos, ou que ficou muito tempo sedado, muito tempo curarizado, está com uma fraqueza muscular. De repente, se você fizer o ultrassom de tórax dele e você vê que ele tem
várias áreas pulmonares acometidas, com linhas decoalescentes, com consolidações, será que vai ser seguro você retirar esse tubo do paciente? Isso é uma coisa que a gente não tem ainda uma resposta certa, mas é algo a se pensar, e eu acho que dá para a gente usar o ultrassom pulmonar a nosso favor nesse sentido para tirar essas dúvidas. E a conclusão que eu chego depois, né, de ter falado aí um pouquinho para vocês, é que o ultrassom, ele é uma ferramenta complementar, assim como qualquer exame complementar, que a gente não deve usar ele isoladamente. Então, a gente sempre tem que juntar com a clínica do paciente, com as curvas da ventilação mecânica que a gente interpreta, com os exames laboratoriais, a gente tem que olhar o paciente, né? Ele é um exame que ele auxilia tanto no diagnóstico quanto na monitorização da evolução das patologias pulmonares. Ele é um exame que está sendo cada vez mais utilizado, que a gente tem que colocar na nossa rotina diária na UTI. Eu sou super a favor da gente ter uma evolução das ultrassonografias pulmonares. Lógico que não dá para fazer todos os dias, às vezes é muito tumultuado, mas duas, 3 vezes na semana para você acompanhar a evolução desses pacientes é algo que pode trazer muitas informações e orientar muito as nossas condutas no dia a dia. E é um exame que ele possui, quando ele bem indicado, quando ele bem relacionado com a clínica, com os exames laboratoriais do paciente, ele possui uma alta sensibilidade e especificidade que vem se mostrando até superior à ausculta. Então, hoje eu acho que não dá mais para a gente andar, talvez, com o estetoscópio pendurado no pescoço, talvez com um ultrassom, né? Só que ele é meio caro, mas talvez andar com ultrassom seja mais vantajoso nos dias de hoje. E é isso. Obrigada. Bom, quero agradecer a Rebeca e parabenizar pela excelente aula. E acho que agora é horário de abrir para perguntas, então, para vocês colocarem as dúvidas ou opiniões sobre o assunto. Então, a gente está agora aberta para as perguntas de vocês. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas aí, eu queria até compartilhar a minha tela aqui, se possível. Deixa eu só selecionar aqui os artigos. Uma das coisas que até é possível se fazer, tem alguns estudos que demonstram que é possível avaliar o potencial de resposta à prona antes desses pacientes serem pronados, né? Então, tem alguns estudos, especialmente estudos chineses, que fizeram avaliação, né, de scores de aeração antes do paciente ser pronado, e depois, né, então, antes da primeira prona, então, pacientes com diagnóstico de síndrome de desconforto que tinham potencial para prona eram avaliados no momento pré e avaliados com 3 horas e depois com 6 horas, né, da posição prona. Então, avaliando, né, os scores de aeração e a resposta, né, e principalmente com a resposta, né, comparando-se com a resposta gasométrica, dava-se para estabelecer um score e avaliar o potencial desse paciente em resposta à prona. Então, um paciente porque muitas vezes a gente fica naquela dúvida, esse paciente responde mais ou menos a prona, será que vale a pena pronarmos novamente? Então, talvez até, né, tenha outras possibilidades que a gente ainda, né, que, claro, né, como é um assunto relativamente novo e o ultrassom vem sendo mais difundido agora, Bia? Bia, acho que caiu o microfone. A gente ainda não tem, né, como um campo de evolução aí, né, na nossa linha, né, no cabeçalho da evolução. Não sei se eu vou conseguir compartilhar a tela aqui só para mostrar. Consegue sim, espera só um minutinho, Bia, que eu vou agora... Ah, beleza. Eu vou tirar aqui e você compartilha a sua tela já. Só um minutinho. Tá, Jó.
Pode compartilhar, Bia. Então, vamos lá. Guia do Chrome. Então, aqui, esse é um artigo, né, publicado no Critical Care em 2016. Também, esse é o artigo, vamos dizer assim, o mais... acho que né, da revista de maior impacto que eu encontrei. Então, eles colocam, né, um score aqui, eles mostrando, né, as áreas, né, de avaliação, os critérios, né, que eles usaram de inclusão. E, claro, né, esse estudo foi antes do Covid, mas a gente tem estendido, né, essas práticas aí, né, do que a gente fazia, né, tudo que a gente tem feito agora ainda é uma extensão, né, dos diagnósticos, né, do que a gente fazia com outros quadros, né. Então, aqui ele avaliando, né, as áreas, né, de aeração, né, ele fazendo uma pontuação, né, antes da prona, na terceira hora e após 6 horas. E aí eu quero mostrar especialmente o gráfico com relação à comparação com a relação PO2-FiO2. Aqui, a gente vê, né, que aqui a curva ROC avaliando, né, o potencial da prona com a variação da aeração, e aqui com a sobrevida, né, então, de acordo com a área da aeração, né, o potencial de sobrevida, então, não é aquela curva ROC perfeita que a gente quer ver, mas talvez, né, a gente consiga pensar nisso, né, aquele paciente com maior potencial de resposta à prona, como a gente vê na prática, aquele paciente com melhor prognóstico. Então, aqui, né, comparando na primeira, né, na hora 0 e na hora 3, os scores, né, nos pacientes, no grupo, né, que sobreviveu e no paciente não sobrevivente, então, você vê que não tem muita variação, né, no score de aeração, então, pacientes que não tiveram muita variação, né, com a posição da prona, eles não aumentaram as áreas de aeração, eles realmente tiveram um desfecho pior. E, claro, assim, é um estudo, né, pequeno, claro, mas, assim, talvez seja isso, né? Não vai ser um dado único e absoluto que vai levar para a nossa definição, mas seja uma informação complementar aí que a gente possa realmente, que faz todo sentido nessa questão de ter uma avaliação e como nosso cabeçalho ali, né, das hipóteses diagnósticas, né, nosso item do exame físico, pelo menos, com relação ao aspecto que a gente se observou no ultrassom. Muito bom. Muito bom, Bia. Complementou perfeitamente até aquela abertura, aliás, uma aula fantástica, Beca, parabéns. Eu acho que para a gente que tem agora o ultrassom como uma ferramenta a mais, e muitos de nós, me incluo nesse grupo, que não teve ainda o contato adequado com a ferramenta e que, de certa forma, ainda necessita de um aprendizado, foi uma aula bastante didática e para a gente ver o quão interessantes são as tecnologias, né? E o uso delas de uma maneira até que simples para diagnósticos tão complexos e tão importantes como que a gente viu aí até na nossa UTI. Eu achei, além de tudo muito intrigante, muito legal, mas o que me chamou mais atenção é esse diagnóstico de PAV, né? Então, o diagnóstico de PAV sugerido é de acordo com a pontuação de uma consolidação, tá? Mas a gente tem aquela situação, poxa, a imagem radiológica permanece a despeito do paciente ter, de fato, uma melhora clínica e poder ser estubado. Como é que a gente consegue correlacionar esse dito, né, que a gente sabe que é real, que a gente vê uma imagem, um raio-x, vê uma imagem, uma tomografia, mas esse paciente está melhor, que a imagem tende a ser mais devagar, e como a gente consegue relacionar isso ao ultrassom? Será que o ultrassom também tem essa vagarosidade para melhorar de acordo com a clínica desse paciente? Na verdade, uma das grandes vantagens do ultrassom é que você está vendo as coisas em tempo real, né? Então, diferentemente, por exemplo, do que você vê no raio-x, você vê que demora para sair aquela imagem de consolidação, ainda fica aquela imagem opacificada. No ultrassom, você consegue ver
a regressão dessas lesões, né? Então, esses pacientes que estão na UTI, que estão com pneumonia, você consegue, inclusive até no momento de você estubar, que foi o último artigo que eu mostrei, eles pegaram pacientes que tinham já patologias pulmonares, que estavam internados por problemas pulmonares, e a partir da regressão dessas lesões, que só o ultrassom, na verdade, em tempo real consegue te mostrar, você consegue ter uma maior taxa aí de sucesso para você dizer se o paciente está melhorando ou não melhorando. Diferentemente do raio-x, que demora para sair a imagem radiológica e que você vê em uma incidência só. Perfeito. Legal, legal. Então quer dizer que a atualização dessa imagem é mais constante e a gente consegue ver a imagem em tempo real. Isso é um ponto bem legal. E eu acho que até, eu queria saber se a Thaís queria se manifestar, seria interessante até criar um protocolo, até um trabalho com esse estudo para a gente poder diagnosticar, principalmente nesse grupo de pacientes com Covid, com mais assertividade, quem sabe, os diagnósticos de PAV. Muito legal. Lia, contigo. Oi, Oi, Thaís. Tô aqui. Oi, Rebeca. Oi, doutora. Parabéns, viu? Excelente atualização. Já Obrigada. temos uma ultrassonografista na nossa UTI para nos ajudar nos diagnósticos diferenciais. Eu achei muito bom, é claro que como complementação do nosso diagnóstico de PAV, excelente se a gente puder correlacionar os achados ultrassonográficos com os clínicos laboratoriais, iria ajudar muito a gente no nosso diagnóstico de PAV, porque a gente começa, né, com tomografia, depois está vendo o raio-x de tórax e a dificuldade de saber o que é COVID, o que é PAV, é muito difícil. Então, se você tiver o ultrassom aí desses pacientes, eu sempre passo a lista para o Ederlon do que a gente faz diagnóstico de PAV, que preenche o critério de definição, a gente podia ver se tinha realmente uma piora ultrassonográfica para nos ajudar no nosso critério de definição. Vamos fazer sim nos nossos pacientes de Covid. Vamos? Vamos. Eu acho ótimo. Combinado. Ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Bi, você tá aí? Oi, tô aqui. Eu acho que o próximo a meio... querer fazer pergunta é o Bruno. Ah, joia. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um relato do que eu acabei passando aí nesse tempo todo do Covid. São dois casos bem interessantes. Antes de tudo, parabenizando aí, Rebeca, pela sua apresentação excelente, toda a revisão. Então, assim, foram dois casos bem memoráveis, né? Um era um paciente que já estava bem grave lá na UTI e muito agudamente ele acabou deteriorando a parte pulmonar. A gente rapidamente lá foi tentar examinar, como a Rebeca falou, na UTI é difícil, a ausculta pulmonar, nem sempre a gente tem um aparelho ideal, a UTI é um ambiente muito barulhento, então a gente suspeitou de um pneumotórax, a gente pediu o raio-x, mas a gente sabe que o raio-x demora um pouco até a ser feito, e aí a gente passou o ultrassom e tinha ausência aí do lung slide. A gente chamou o pessoal da cirurgia torácica, eles vieram rapidamente, acompanharam o nosso exame lá pelo ultrassom e drenaram, realmente era um pneumotórax e o paciente melhorou imediatamente, né? Um outro caso também foi um paciente jovem que estava lá com a gente, entubado, e teve uma parada cardiorrespiratória presenciada. Era um paciente que não estava tão chocado assim, e aí imediatamente a gente começou a reanimação e pensando, né, nas causas que pudessem ter ocasionado a parada, a gente passou o ultrassom igualmente, tinha ausência de lung slide, a gente foi um pouco mais agressivo porque não dava para esperar o pessoal da cirurgia chegar, a gente fez a punção aliviadora, saiu bastante quantidade de ar, a gente mesmo lá acabamos drenando o tórax do paciente e a gente conseguiu reverter a parada. Então acho que é uma ferramenta muito boa
a gente precisa se aprimorar mais nisso e principalmente nesses casos que talvez a gente tenha um pouco de demora em relação à aquisição do raio-x, a tomografia, como a Rebeca falou. O ultrassom está ali, tá na nossa mão, demora menos de 10 minutos até a gente conseguir realizar o exame, né? Então, acho que a gente tem que explorar mais essa ferramenta. Joia, excelente. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem uma perguntinha, tá? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá meio ruim, mas tá dando para ouvir. Eu tava saindo de uma reunião agora, atrasou um pouquinho, eu tô aqui no estacionamento, né, vendo, né? É interessante que aula. Parabéns, com um belo debut. Zionesa do servidor. Excelente, parabéns. Até o vestido de festa aí, tá? Isso é sensacional. Eu me considero um analfabeto no ultrassom, tá? A gente vê em todo o congresso, né? O livro de Jean-Louis Vincent, ele fala que daqui a 5 anos vai se usar mais teto, vai se usar ultrassom. Uma certa razão e um certo exagero nisso, né? Sabe, como você falou no começo, né? É uma ferramenta de fácil aprendizado, uma ferramenta que não inclui radioatividade, pode ser feita à beira do leito e realmente muda o diagnóstico. Realmente, era para esse ano, mas pela pandemia eu não conseguia me atualizar bem a ultrassom, é uma coisa que eu quero fazer o mais rápido possível, né? Uma coisa que eu vejo, assim, às vezes, é em relação ao desmame, né? A gente tem o lung score, né, que vai fazer o peso pulmonar, que vai falar se está mais fácil ou mais difícil de fazer o desmame. Por outro lado, você consegue ver também o diafragma. Você consegue ver tanto a espessura quanto o estiramento diafragmático com ultrassom, dependendo de como você coloque, né? Você vê fazer muito isso, porque a gente sabe que a fraqueza muscular periférica é comum no paciente que fica muito tempo sem. Só que a gente sabe também que a disfunção diafragmática, a fraqueza muscular diafragmática, até pela ventilação mecânica, pode ser 2 vezes mais comum. E muitas vezes isso é a falha do desmame. Tem alguns trabalhos mostrando que com ultrassom diafragmático mais o score pulmonar de ultrassom, você consegue ter até uma predileção maior que os scores normais que a gente tem para desmame. Você vê isso aí também? Na verdade, eu costumo ver, por exemplo, mais a parte pulmonar. Mas, com certeza, esses trabalhos realmente, quando você vai pegar para fazer revisão de literatura e você analisa, tem até uma forma de você medir a espessura diafragmática no ultrassom e você consegue juntar isso com as zonas pulmonares, você também consegue dizer se você vai ter sucesso ou não, né? Eu ainda não vi nenhum score sozinho usando só a espessura diafragmática. Eu sempre vejo junto com as zonas pulmonares, mas com certeza, se você junta os 2 métodos, você consegue ter uma maior acurácia do seu exame. O que eu vejo aí nos pacientes que no meu plantão eu faço ultrassom, eu consigo ver, comparado com o paciente normal, que eles têm realmente uma espessura diafragmática menor, principalmente com esse tempo de ventilação mecânica, passa aí de 7 dias. Mas eu, particularmente, não cheguei a medir, não cheguei a usar isso como algo aí para impedir um desmame de ventilação mecânica. Eu vou indo. E o que eu vejo, né, por exemplo, teve 2 casos que eu vi de falha de extubação, que eu tinha feito ultrassom nesses pacientes antes, e eu vi que eles tinham uma pontuação, mas eu não cheguei a anotar isso em nenhum lugar, mas eu vi que eles tinham uma pontuação acima de 20 naquele score pulmonar, e eu vi o diafragma bem fininho mesmo, mas eu também não cheguei a medir. Mas isso é uma grande verdade, muito bem lembrado. Não, perfeito. Parabéns, hein? E agora a gente tem duas professoras de ultrassom pra gente aí, né? Duas. Teremos mais. Mas tem mais. Pelo menos Além da questão da espessura do diafragma, também existem scores que avaliam funcionalidade, por exemplo, com espessura muscular, por exemplo, do quadríceps. Então, alguns scores que alguns serviços, até mesmo a fisioterapia tem feito como uma questão de avaliar a funcionalidade pós, né? E além da questão do difícil desmame, a gente tem muito polineuropatia, né? São pacientes que ficam muito tempo em uso de bloqueador neuromuscular, algumas vezes, né? Uso de corticoide,
muito tempo sedados. Então, também tem mais, né, tem mais um componente aí que a gente consegue avaliar, né, que são alguns scores por exemplo, de avaliação de espessura de ventre muscular. Então, assim, tem um grande número de ferramentas que eu acho que, inclusive, assim, né, trazendo essa aula, inclusive, vamos dizer assim, vai ser uma forma da gente puxar todo mundo aí do serviço, que o nosso intuito é realmente esse, né, começar a treinar, né, começar a ter essa possibilidade de fazer o aperfeiçoamento, agora que a gente está nessa fase aí, todo mundo mais mobilizado, motivado aí para, né, para aprender. Acho que essa vai ser uma grande oportunidade da gente começar mesmo a ensinar, a treinar a nossa equipe, né? A gente aprender bastante coisa nisso. Bia, vamos aproveitar aí o Gotthard e o Ciro, que tem uma experiência com ultrassom de diafragma, e eles podem complementar um pouquinho aí isso para a gente. Paulinho, Ciro? Eu tinha até levantado a mão já aqui. Eu ia falar isso. O Derlon falou, já tá. Bom, boa noite a todos. Parabenizar pela aula, que foi muito bacana. Então, corroborando com isso, a parte do desmame, falando da ultrassonografia pulmonar, ainda é uma incógnita, né? Que é diferente do que a gente tinha antes de achados que eram praticamente já pragmáticos, né, das linhas B, as linhas C e o Langscore. O Langscore se tornou completamente louco, por assim dizer, quando a gente fala de Covid. Porque eles têm uma ideia de ser sempre superestimados, exatamente pela questão da regularidade pleural e das microconsolidações justapleurais. Então, a gente acaba tendo uma supervalorização sempre do Langscore nesses pacientes. Tanto que a gente tem 3 ou 4, eu me lembro de 3, mas já deve ter mais, propostas de Langscore completamente direcionados para o paciente com Covid. Mas nada ainda falando deles com a questão de extubação. Esses scores, eles em geral acabam colocando basicamente essa questão da consolidação justapleural pequena, tendo uma menor pontuação, ou ganhando os mesmos 2 pontos das linhas B confluentes, ou ganhando um ponto adicional quando a consolidação ela é mais exuberante, né? Então, sempre tendo esse pequeno discernimento, e o que dificulta. O Dr. Jean-Jacques está fazendo, né, um estudo, que é o Curve Luz, e que deve responder isso logo mais. Do diafragma é algo que a gente tem gostado muito, né, apesar de não ter ainda realmente dados para o Covid quanto a isso, mas que se a gente antes tinha uma ideia de disfunção diafragmática depois de 3, 4 dias de ventilação mecânica, nesses pacientes é impressionante, né? Que passando 1, 2 dias eles já estão literalmente com o diafragma disfuncionante. Isso é algo que a gente acabou vendo no dia a dia, já que a gente faz diafragma todos os dias desses pacientes. E outra coisa que chama bastante a atenção deles é que os poucos pacientes que a gente menosprezou um pouco o diafragma na hora da extubação foram exatamente aqueles que a gente teve, infelizmente, insucesso no processo do desmame. E tem trabalhos tanto juntando eles com a parte do diafragma com a ultrassonografia pulmonar, como tem dados deles isolados, né? Que hoje a gente tem vários scores falando de diafragma, os mais tradicionais deles é praticamente a incursão, onde a gente vai ter, então, uma incursão diafragmática mínima na hora do desmame de 1,1 centímetro, então a gente espera um mínimo de 1,1 centímetro de deslocamento, aquilo que a gente considera como mínimo adequado 1,6, e quando ele for acima de 1,8 a 2 centímetros de amplitude durante o ciclo ventilatório, sendo o tido ideal. E o melhor que ele, o próprio espessamento, né? Que a gente vai procurar a variação do diâmetro máximo e o mínimo do diafragma durante a sua contração, e vendo que, então, se ele tiver uma espessura abaixo de um delta de espessamento abaixo de 21%, em geral, ele tem uma alta taxa de insucesso do desmame. E quando isso vai subindo, obviamente, a taxa sobe, né, de sucesso, e quando a gente tem um delta acima de 36%, em geral, a gente tem uma alta taxa de sucesso. Então, tem essa gray zone também, entre 21 e 30%, e, segundo alguns trabalhos, 21 a 36%. No
COVID, eu acredito que o diafragma seja até mais interessante do que propriamente o lung score, que infelizmente o lung score ele tem essas virtudes de dificuldade de pontuação no paciente com COVID e também a sua, querendo ou não, como os achados demoram, né, a gente geralmente não vai conseguir obter um lung score abaixo de 17, ou idealmente abaixo de 14 ou até 12, tão precocemente. Outra coisa interessante nesse sentido é exatamente que existem outros scores que tentam fazer maior, falando de diafragma ainda, maior exatidão da sua predição, associando ele com parâmetros ventilatórios. Então, a gente tem alguns scores que vão associando ele com a variação do volume corrente, a variação da frequência respiratória, que podem também ser usados nesse contexto. Muito bom. Só complementar o que o Paulinho falou aí, assim, é mais uma consideração do que uma complementação. Eu estou aí pregando sobre ultrassonografia pulmonar, o pessoal brinca, né, que eu estou tão entusiasmado pela técnica que eu não dou mais aula, eu faço pregação, né? Mas se existe uma coisa que essa pandemia trouxe de benéfico, se é que há alguma coisa de benéfico nisso, né, foi esse entusiasmo que eu estou notando aí em relação à técnica da ultrassonografia pulmonar, por conta da própria condição de gravidade dos pacientes, dificuldade de transporte também, segurança da própria equipe e do paciente. A ultrassonografia se revelou uma alternativa bastante atraente nesse contexto, porque ela permite uma monitorização à beira de leito, quantas vezes seja necessário, com uma acurácia e uma sensibilidade quase idênticas à da tomografia para o propósito em que ela se insere aí, no caso da pandemia por Covid, e também nas doenças que acometem um paciente gravemente e agudamente enfermo, de uma maneira geral. E o que eu estou notando é que o uso da ultrassonografia tem se disseminado com uma rapidez aí muito grande, e isso é uma coisa legal, assim, se é que pode ter alguma coisa legal disso, né? É uma técnica que é muito útil, a gente tem usado há muito tempo e quem usa sabe como é útil. E a aplicabilidade dessa técnica, como é versátil, né? E ajuda na tomada de decisão à beira de leito, assim, é uma coisa de louco. Então, parabéns aí pela aula, os meninos estão detonando na ultrassonografia. Parabéns a todos aí. Essas sessões são muito boas, assim, muito esclarecedoras, digamos assim. Tá de parabéns aí a equipe do servidor e a apresentadora também, que fez uma apresentação bastante abrangente e muito boa. Parabéns. Obrigada. Rebeca, parabéns aí pela apresentação, acho que foi muito boa. Acho que todo mundo aproveitou bastante e pôde ver o quanto a ultrassonografia pulmonar pode ser útil no dia a dia. E é interessante que o pulmão sempre foi uma barreira para a ultrassonografia, até que um francês maluco achou de se interessar por isso e acabou provocando uma verdadeira revolução e acabou encontrando alguns entusiastas como o Ciro aqui no Brasil e a Rebeca e a Bia agora na UTI. E eu não tenho dúvida de que isso é de grande utilidade. Como o Ciro já destacou, na pandemia isso ficou mais acentuado ainda por conta de várias particularidades que fazem com que utilizar esse tipo de ferramenta acaba sendo mais prático. É óbvio que sempre que a gente está começando com alguma coisa nova, a gente tem que ter cautela, não se empolgar tanto. A Rebeca chamou bem a atenção
de que a gente nunca deve utilizar de maneira isolada e sempre, sim, associado com outras informações. Isso vai diminuir um pouco mais a chance da gente errar. Eu confesso que eu fico menos empolgado com duas coisas. O auxílio no diagnóstico de PAV já é um negócio tão difícil, e claro que quando surge algo novo é tentador, e acho até que a gente fora da pandemia, porque eu acho que o diagnóstico de PAV no paciente COVID é mais difícil ainda, então eu acho que gera um viés em qualquer estudo que a gente for fazer de validação do ultrassom para diagnóstico de PAV no paciente COVID é mais complicado, mas eu acho que fora da pandemia a gente obrigatoriamente precisa fazer um estudo de validação do ultrassom para o diagnóstico de PAV, acho que pode ser muito útil. Acho que o long score, a minha impressão é de que o racional dele é muito complicado, porque tem muito paciente com pulmão ainda muito alterado e que a gente consegue estubar. Temo que isso possa ser um fator de retardar a retirada do paciente da ventilação mecânica. Me parece aí que a avaliação do diafragma seja mais interessante aí na questão do desmame, mas, enfim, é uma miríade de possibilidades que faz com que, sem dúvida, seja uma ferramenta dispensável. E a percepção que dá é de que quem começa a usar se apaixona, segue o aparelho dentro do quarto, e eu acho que isso é uma prática muito saudável, porque é uma avaliação complementar muito importante para o paciente. Parabéns aí pela apresentação, Rebeca, Bia, pela moderação. Acho que foi uma sessão muito boa. Enfim, fica aí na mão da nossa moderadora aí o encerramento da sessão, se não tiver mais ninguém querendo se manifestar ou fazer alguma pergunta ou comentário. Bia? Pessoal, alguma pergunta mais específica? Está sem som, Bia. Bia, você está sem som, Bia. Já que deu um tempo, doutor Adelon, eu não consigo não falar quando é ultrassom, né? Acho que a gente falou do pulmão, falou do diafragma, só mesmo adicionar que nesse momento do desmame, outra coisa que sempre é interessante, juntar sempre aquela tríade, que é coração, diafragma e pulmão. Então, a avaliação da função diastólica, no momento do desmame, eu acho que independente de COVID ou não ser COVID, continua sendo algo extremamente factível e tem uma acurácia muito boa, né? São scores simples, a relação EA e a relação E', algo fácil de fazer no cotidiano, no dia a dia, que pode também ajudar bastante na avaliação do desmame. E aí com um forte racional, né? Com certeza. Sobretudo quando junta os três, né? Coração, diafragma e pulmão. Perfeito. Bom, acho que quero agradecer aí a oportunidade e parabenizar mais uma vez a Rebeca pela aula. Obrigada a participação de todos, aos comentários, foi uma aula bastante produtiva e uma discussão bastante proveitosa. E uma boa noite aí para todos. Obrigada, boa noite para todos. Muito obrigado. Aqui assim encerramos a nossa mais uma aula de atualização Covid. Relembrando quarta-feira, pessoal. Que essa aula será gravada, estará disponível também no YouTube, no nosso canal. Aliás, por favor, se inscrevam no nosso canal, STI-HSP Semar. Todas as aulas estarão lá disponíveis, uma arte bem feitinha foi feita entre hoje e amanhã, será feita. E próxima aula teremos mais uma aula importante sobre o Covid, que é a avaliação das vacinas com o Dr. Mendonça. Opa! Pode falar. O que foi? Fala, não, a história da vacina aí me animou, hein? Vai ser legal. Essa aula vai ser muito boa. Quem viu reinfecção, não perca. Fala, Amos! A Amos tá aí até o fim, cara. Nossa, finalizou hoje, foi até o final, É. Até mais, pessoal.
Até mais, Boa noite. pessoal. Boa noite, obrigado pela Boa noite presença. a Muito obrigado, todos. Rebeca. Muito obrigado, Bia. E até a próxima quarta-feira. Até já.